Para iniciar, os planos do governo Lula para ressuscitar e turbinar o imposto sindical obrigatório não foram bem acolhidos fora do ambiente dos sindicatos. Entidades como o Conselho Nacional de Indústria e Comércio rejeitaram a proposta do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em uma reunião que foi realizada ontem. Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, enviou um recado ao Planalto dizendo que não devem contar com ele para articular a medida, afirmando que não será aprovada no Congresso Nacional. Os líderes da oposição, minoria e bloco parlamentar da democracia no Senado também criticaram o possível retorno do imposto sindical e o definiram como atraso. Para começar o nosso giro de análises, vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota já com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Então, achei no mínimo curioso, né? Sobre essa proposta, as entidades patronais rejeitam a ideia, criticaram essa possibilidade. O presidente Arthur Lira já mandou um recado, disse que no Congresso uma proposta como essa não passa e que os integrantes do Palácio do Planalto não devem contar com o apoio dele. O que achou desse posicionamento do presidente da Câmara, Mota? Excelente. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Os meus amigos libertários têm uma frase que diz o seguinte: imposto é roubo. Olha, num momento como esse, a frase parece fazer sentido. O imposto é um dinheiro que sai do nosso bolso para ir para os cofres do Estado. O objetivo é manter o Estado funcionando. Aí é lógico que algum imposto é necessário para manter o funcionamento de coisas essenciais, como, por exemplo, a justiça, a polícia, a saúde pública, mas o imposto tem que ser o menor possível, porque o dinheiro do imposto é um dinheiro que faz falta para as famílias. Alguns impostos têm uma característica de perversidade especial. É o caso do IPTU, por exemplo. Você acha que comprou uma casa, mas a sua casa não é sua de verdade, porque todo ano a prefeitura toma a sua casa como refém e só devolve a você depois que você paga um resgate. O nome desse resgate é IPTU. A mesma coisa acontece com o seu carro. O resgate se chama IPVA. Agora, o imposto sindical é campeão absoluto de perversidade, porque quando ele existia, todo trabalhador pagava o equivalente a um dia de trabalho para sustentar o sindicato. Pense nisso, você trabalhava um dia inteiro com o único objetivo de financiar um sindicato. Que sindicato? Ora, um sindicato qualquer, ao qual você era obrigado a se filiar. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, me disseram isso, você tem que se filiar a um sindicato. Tem aqui esses dois aqui, escolhe um. E aí, uma vez por ano, você tem que recolher um dia de trabalho, o valor de um dia de trabalho como imposto. Para que servia o imposto sindical? Para sustentar a vida mansa e o relógio Rolex de muitos sindicalistas. Era uma indústria. Prestem atenção nisso, a festa era tão boa que existia, talvez até ainda exista, um sindicato de funcionários de sindicatos. Se vocês não acreditam, podem fazer uma pesquisa. E agora, o regime quer voltar com o imposto sindical. O meu único comentário é: não foi por falta de aviso. Pois é, saiu fumaça da cabeça de muita gente, viu, Mota? Um sindicato dos funcionários dos sindicatos. Vamos a Brasília, José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo também, uma ótima noite a você. Essa proposta do retorno do imposto sindical obrigatório também repercute muito mal em Brasília. Vários parlamentares se pronunciaram, postaram mensagens nas redes sociais. O senador Rogério Marinho fala em atraso, retrocesso, querem escravizar o trabalhador. Outros senadores foram na mesma linha, Efraim Filho do União Brasil, Ciro Nogueira do PP. Zé, é importante, vamos jogar a real para o trabalhador, para o assalariado, aquele cara que é funcionário de algum segmento importante. Qual é a chance do retorno desse imposto sindical obrigatório? É zero.
Mota, eu vi aqui a sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores Autônomos, né? Autônomos sindicalizados, né? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, boa noite a você, que está aqui sempre nos pingos nos is. Eu antecipei ontem que isso não tem absolutamente nenhuma chance de ser aprovado no Congresso Nacional. Veio a bordo da reforma trabalhista, né? Uma mini reforma trabalhista, precisava ir a fundo. Quando Lula defendeu durante a campanha mudanças ou um aprofundamento da reforma trabalhista, eu imaginei que, se levar ao Congresso, pode aprofundar ainda mais as relações de trabalho no Brasil, ou seja, descaracterizar, ou seja, aprofundar na reforma administrativa e não recuar como quer o grupo do presidente Lula. Não é só imposto sindical, existem vários pontos que devem ser colocados na reforma trabalhista para facilitar a possibilidade de emprego. Hoje, eu vejo claramente que existem 3 tipos de seres humanos no Brasil, trabalhadores. O primeiro, a gente não sabe exatamente qual é a origem, de que planeta eles vieram. Servidores públicos. Eles são dotados de características especiais, como estabilidade no emprego, aposentadoria integral, paridade salarial, ou seja, quem se aposenta ganha como se estivesse ali trabalhando ao lado, inclusive com auxílios, com produtividade e tudo. Então, esse é uma categoria, um ser especial. E o segundo ser trabalhador é o trabalhador de carteira assinada. Ele tem muitas garantias, vantagens, 13º, férias, tem FGTS, que é do trabalhador, um depósito do trabalhador, e a outra categoria, que é o que não tem nada, que é o que não tem emprego formal, né? O informal, que também é trabalhador. Então, eu entendo que é preciso fazer uma reforma para igualar os três. Os 3 são trabalhadores, mas para fazer é preciso simplificar. Me passou uma mensagem aqui, o dono de uma farmácia que tem 4 sindicatos, o sindicato dos donos da farmácia, o sindicato dos balconistas, o sindicato dos secretários, dos vendedores e assim por diante. Então, essa é a realidade do Brasil. O que precisa? Simplificar. Para o trabalhador, gente, nós temos que tirar a máscara. Para o trabalhador, férias, 13º, são benesses. Para o empregador, para o empresário organizado que faz as contas, o nome disso é custo. É custo anual. Pronto, né? Qual é o custo anual? É o 13º, férias, licenças, isso tem que ser calculado. Se a empresa não fizer esse cálculo, quebra. Então, o nome disso, custo. Não adianta dourar a pílula, eu tenho direito a 13º, isso é um custo. Então, se o funcionário, ele é contratado de maneira diferente, o custo total dele é o que conta. Essa é a realidade. Essa história de desconto para sindicatos é conversa para boi dormir, e para sindicatos piratas, para sindicatos que não existem. As grandes corporações, os grandes sindicatos não querem, eu sou testemunha disso, né? Os grandes sindicatos não eram contra acabar com o imposto sindical obrigatório, exatamente para facilitar essa concentração, porque havia uma pulverização muito grande desse dinheiro. Veja bem, uma carta sindical valia 4 milhões de reais. O que significa uma carta sindical? Que quando você conseguisse aquilo, você ia receber dinheiro desse desconto obrigatório. E o trabalhador nem sabia para onde ia aquele dia de trabalho. Uma profusão de sindicatos. Agora não. É sindicalizado quem quer sindicalizar, né? Só acho que deve chegar nos sindicatos patronais também essa história de dinheiro público canalizado para sindicatos, para confederações. É um absurdo, deve existir, eu defendo, mas tem que existir e tem que ser uma iniciativa do trabalhador e do patrão também. Ele não deve ser obrigado a pagar aqui essas sedes monstruosas dessas confederações e sedes de representações de sindicatos patronais. Enquanto o Zé fazia a sua exposição, o Beraldo com um sorrisinho no canto da boca, algo meio irônico. Agora, Beraldo, eu quero também resgatar para a nossa audiência que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele disse que democracia precisa de sindicato forte. Peraí, sindicato forte é o quê? Sindicato rico? Mas as próprias entidades patronais
rejeitam a ideia, não veem com bons olhos o retorno do imposto sindical obrigatório. Por qual razão lhe parece que o governo tem tanto interesse no retorno dessa taxa? É importante você traduzir para o nosso público. Qual é o objetivo? Boa noite, Caniato. Boa noite, Zé Maria, Mota, nossa querida audiência que nos ouve e nos assiste. Caniato, o interesse é privilegiar os amigos. O Lula vem do movimento sindical, num período em que a militância sindical ela tinha o papel de confrontar as grandes multinacionais que vinham aqui enxergando uma mão de obra barata, fazer valer os direitos dos trabalhadores. Havia legitimidade naqueles pleitos? A gente pode assumir que havia, em alguma medida, num período em que o Brasil tinha uma legião bastante significativa de trabalhadores analfabetos, incapazes de entender, muitas vezes, aquilo que as leis, as regras às quais eles estavam submetidos. E os sindicatos se apresentavam para fazer esse papel. Só que, rapidamente, figuras como o próprio Lula transformaram esse movimento de defesa do trabalhador em movimentos políticos. As greves no ABC, lideradas pelo Lula, é que projetaram Lula para a política, que elegeram Lula deputado, depois ajudaram a fundar o Partido dos Trabalhadores, e Lula se tornou essa grande referência que até hoje lidera do ponto de vista do carisma, né? Ele é a figura carismática da esquerda brasileira que tem o apoio que garante que ele seja a última palavra para decidir quem vai ser candidato, se vai ser candidato, se não vai ser candidato. Agora, quando o Mota estava falando aí do sindicato dos funcionários de sindicato, o Zé Maria falou do sindicato dos autônomos, quer dizer, você é um autônomo justamente para você não se submeter a essas regras e as amarras das regras de CLT, mas aí você vai e tem lá um sindicato. E aí a gente pode esperar que vai surgir o sindicato dos trabalhadores informais que recebem Bolsa Família, porque é isso que a gente está vendo no Brasil, um volume imenso de pessoas que recebem Bolsa Família, apesar de terem algum tipo de atividade informal remunerada. E aí isso vai se alimentando, dando força para essas instituições que vão retribuindo essa força dada pelo governo, pela ação do governo, em forma de voto, manipulando aquelas pessoas que estão ali de alguma forma submetidas ao seu poderio para fazerem campanha, para influenciarem o voto das pessoas no seu entorno. Isso é péssimo, não tem nada de democrático, isso não tem nada de favor ou de favorecer os trabalhadores. O jogo é completamente diferente. É grana e prestígio político, força política. Força política é isso que eles estão atrás. Agora, você imaginar que o Brasil, em 2023, vai retroceder a ponto de não só resgatar aquilo que havia, mas triplicar essa força, porque quando você fala em mais de 3 dias por ano, quando era 3 dias e meio, quando era apenas um, você imagina quanto mais dinheiro vai fluir para essas instituições. E você, se tem de alguma forma interesse no sindicato, a gente falou aqui da OAB ontem, e a gente pode lembrar também, Zé Maria, só fazendo um parênteses aqui, estava falando das federações e confederações. Olha o que aconteceu com a Fercomércio do Rio de Janeiro. Os escândalos de desvio de dinheiro que foram irrigar escritórios de advocacia, empresas de assessoria de imprensa, tudo para beneficiar esquemas ali. O próprio presidente da Fercomércio na época vira um núcleo, um foco de corrupção. E isso é inaceitável, porque este dinheiro sai do bolso de quem trabalha e produz. O dinheiro de quem trabalha e produz tem que ser respeitado, tem que ser tratado com zelo, tem que retornar em benefícios efetivos para essas pessoas, porque a vida do brasileiro está muito difícil. Olha quanta gente endividada. Aí você imaginar que essas pessoas trabalham duramente todos os dias, tentam, de alguma forma, cuidar da sua família, criar seus filhos, encaminhar seus filhos num mundo cada vez mais desafiador. E aí vem lá uma mãozinha do sindicato e toma 3 dias de trabalho. As pessoas não se dão conta. Pô, pensa você acordar 3 dias da sua vida, no seu ano, de madrugada, encarar ônibus, trem, trânsito, correr risco de ser assaltado para poder trabalhar, chegar no final do dia, mal ver a sua família, ainda chega em casa, tem que arrumar a casa, tem que cozinhar. E aí, o fruto desse esforço,
vai para o bolso dessa turma. Faz sentido isso? Não faz absolutamente nenhum sentido. Então, se o sindicato quer prestar um serviço àquelas pessoas que ele representa, que coloque isso na mesa, que convença essas pessoas a espontaneamente colaborarem com esses sindicatos, mas não venha na mão grande tomar dinheiro do povo brasileiro, porque a gente não tem mais dinheiro para dar. É tão simples quanto isso. Possibilidade da volta do imposto sindical obrigatório. Mota quer fazer um complemento, é isso, Mota? Isso, eu acho que esse assunto é muito importante. Primeiro, é importante a gente lembrar que é justa e legítima as reivindicações de melhoria de vida, de melhoria de condições de trabalho. A gente viu isso acontecendo, vou citar 2 exemplos aqui, são 2 livros maravilhosos. Um é chamado A Selva, de um escritor americano, cujo nome é Upton Sinclair. Ele descreve a vida dos trabalhadores nas indústrias de carne de Chicago, no início do século XX. E o outro é A Estrada para o Cais de Wagon, do mesmo autor de 1984, George Orwell. E esse segundo livro descreve a vida dos mineiros de carvão na Inglaterra, na metade do século XX. Se vocês lerem esses 2 livros, vocês vão ver que as condições de vida eram talvez piores, muito piores do que as que a gente vê em países como o Brasil. E através do próprio sistema capitalista, as condições de vida foram melhorando para todo mundo. Hoje é inconcebível que em países como os Estados Unidos ou a Inglaterra, alguém tenha que trabalhar naquelas condições. Eu queria dar o meu depoimento. Eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez, já velho, em 1987, e eu fiquei horrorizado quando eu cheguei lá, porque eu descobri que o americano não tinha CLT, não tinha FGTS, imaginem vocês isso, não tinha 13º, Zé Maria. Os americanos não têm 13º, e o que mais me deixou espantado, as férias, eu descobri que a maioria dos empregos você começa tendo direito a 5 dias de férias por ano. Depois, para cada ano trabalhado, você tem direito a um dia adicional. E aí eu fiquei espantado, porque nenhum americano queria largar aquele inferno e vir para o paraíso trabalhista brasileiro, onde a gente tinha todos esses direitos maravilhosos. Uma coisa curiosa. Ô Mota, eu vou te decepcionar aqui, mas no Brasil também não existe isso de 13º, férias. O nome disso é custo. Dão esse nome, mas para a empresa, para o empresário que faz as contas, o nome disso é custo, né? É a mesma coisa, Zé, de eu te dar um bolo fatiado em 12 fatias ou 13. Se você quiser, eu fatio o bolo em 20 fatias. É aquela história da pizza, você pede uma pizza e você pergunta, quantas fatias dá a pizza? O cara responde 4, 8, 20. É a mesma pizza, é só o número de fatias que varia. Agora, só para encerrar o meu comentário, uma outra história curiosa. Alguns anos atrás, eu recebi de um amigo que mora nos Estados Unidos uma foto que ele tirou na frente do prédio onde ele morava. E a foto mostra uma jovem saindo de um carro desses japoneses, né, o SUV, todo moderno, e ela tirava de dentro do carro, aparece na foto bem claro, um balde, vassoura, produtos de limpeza, e meu amigo disse, olha, tá vendo aqui? Essa moça é a faxineira do meu prédio, ela faz faxina em vários apartamentos aqui, olha o carro dela. E aí eu comecei a pensar, onde estão os carros das faxineiras brasileiras? A resposta está em parte aqui, né? Esses carros foram para o Estado, na forma de impostos, na forma de um monte de coisas que tornam a nossa vida mais cara. Agora, Mota, só para falar um pouco dessa experiência de vida norte-americana, eu também vivi lá um período e o que me chamou muita atenção era o fato de que o salário, em geral, para a grande massa de trabalhadores, era pago semanalmente. Então, além de você fazer a conta... Em alguns casos, diariamente, né? Pois é, você faz a conta de quanto você ganha por hora. E aí, em geral, no final da semana, você recebe pelas horas trabalhadas na semana anterior. O que isso produz? Produz o senso de que a sua hora vale alguma coisa. E aí, quando você entende que a sua hora vale alguma coisa, o valor que você dá para o esforço do seu trabalho é completamente diferente
do que a gente vê aqui no Brasil quando você recebe o salário uma vez por mês. Geralmente você recebe esse salário no começo do mês, aí você tem que pagar o aluguel, a mensalidade disso, quem mora em prédio paga o condomínio, e de repente não sobrou nada. Aí você passa 3 semanas rezando pro mês acabar logo para chegar o próximo. Aí o brasileiro se habituou a viver pendurado, a viver na angústia, porque a gente não faz essa associação de quanto vale o tempo do nosso trabalho. Se quiser trabalhar em outro lugar, não consegue, porque não tem nem disposição. Tem que ficar 9 horas e 48 minutos lá naquela firma e, digamos, não fica 9 horas e 48 trabalhando para valer, né? Pois é. Não, e tem outro ponto, eu me lembro de perguntar sobre justiça trabalhista, logo que cheguei lá, como é que funciona essa questão? O empresário, o empregado sai, não recebe, tal, o que ele faz? Tem alguma justiça para isso? Justiça? Não, ele vai à delegacia. Vai denunciar na polícia, entendeu? Você trabalhou, você tem que receber. Então a concepção da vida cotidiana do norte-americano é completamente diferente da vida brasileira e isso faz toda a diferença para o funcionamento da sociedade. Pois é, eu conheço. Não, vai lá, Zé, vai lá, por favor. Agora, com relação, Mota, a impostos, eles existem em todos os países, a economia mais liberal, mais aberta cobra impostos, não tem como fugir. O que é preciso definir é o imposto que não é exagerado, que não é aviltado, né, que possa impedir o trabalho, o empreendedor, o trabalho do empresário, né? Mas o imposto lá nos Estados Unidos é mais ou menos como no Brasil, um pouco aqui no Brasil, um pouco mais em alguns setores, né? Só que lá fica muito claro também, né? O imposto lá, você compra um produto e vem especificado o imposto estadual, o municipal e o federal, então o imposto existe. Então lá tem alguns carros de trabalhadores que estão lá no Capitólio, estão na Casa Branca e assim por diante. Inclusive lá tem uma frase famosa, um ditado americano, né? Só tem 2 coisas certas na vida, os impostos e a morte. Agora, os Estados Unidos, essa situação mudou muito, Zé, a partir da administração de Franklin Roosevelt. Foi quando o governo federal americano inchou muito. Então, até o século XIX, os Estados Unidos, em termos de liberdade econômica, de carga tributária, era um paraíso. Mas houve esse inchaço do governo americano. Agora, a impressão que eu tenho, Zé, é que nós ainda somos campeões absolutos em 2 coisas, né? Ou em 3 coisas. Eu acho que se você computar todos os impostos que a gente paga, a famosa carga tributária, né, e cada vez se aproxima mais de metade de tudo que a gente ganha, fica na mão do Estado. Segundo 45%. Para você ver. Segundo é a quantidade de impostos diferentes. Eu, uma vez, tive uma empresa em sociedade com um amigo americano e durante anos, eu tentava explicar para ele uma nota fiscal. Eu tentava explicar para ele o imposto que incide sobre imposto. O tal do cálculo por dentro. Né? O cálculo por dentro é quando o imposto incide sobre ele mesmo. Isso, assim, é uma coisa inacreditável. E, por último, é a insegurança jurídica daqui, né? Porque as regras são tão complexas que é difícil você conseguir encontrar, é praticamente impossível você ter certeza de que você está fazendo exatamente a coisa certa. Porque a qualquer momento alguém pode chegar, como aconteceu recentemente, né? Bater no seu ombro e dizer, olha, isso que você vem fazendo durante anos, que era o que todo mundo dizia que era o certo, na verdade mudou, e mudou retroativamente. Então... A reforma tributária tenta mudar isso, né? Falta a votação no Senado. É a simplificação. Isso que você está dizendo é uma verdade. Eu conheço o diretor de uma grande empresa nacional, ele tem 340 técnicos só para dizer o que deve se pagar em impostos. E ele tem multas milionárias, mesmo assim, sem má fé, multas milionárias. E me explicaram também o Luiz Carlos Rauli, que é um deputado que defende a reforma tributária, que o Simples, aqui no Brasil, é um sucesso total, não é porque paga pouco imposto, é porque é simples demais. Quem tem uma empresa no Simples, você emite a nota fiscal, vai lá e paga aquele imposto e pronto. Não tem que se preocupar com mais nada. O Simples, ele cobra mais impostos em alguns
setores do que uma empresa tradicional. Mas é muito melhor abrir uma empresa no Simples exatamente por esta simplificação. Você tem toda a razão, há um arcabouço jurídico aqui na área fiscal impeditivo mesmo de fazer cálculos reais. Vai lá, o Beraldo quer complementar. Não, isso? só dois comentários. Primeiro, assim, uma das coisas que mais me deixa impressionado no Brasil é aquela história de você emite uma nota fiscal para alguém e aí o outro é responsável por recolher o seu imposto. Quer dizer, uma coisa que não faz nenhum sentido, porque aqui no Brasil você parte do princípio da má-fé. Então, o poder público sempre olha o contribuinte com má-fé. E aí, quando você vê a situação dos Estados Unidos, Zé Maria falou que a carga tributária lá também é bastante alta, mas tem uma diferença, Zé. Você paga imposto lá porque você sabe que se você sair na rua, em grande parte dos Estados Unidos, você vai estar seguro, porque a polícia além de bem equipada, ela é respeitada. Você sai para andar na calçada, a calçada atende à regulamentação, você pode passar com uma cadeira de rodas que você sabe que vai ter a rampa, que não vai ter buraco, que vai estar tudo certo. O asfalto que você roda é um asfalto de qualidade. A escola pública que seus filhos atendem é a mesma escola da funcionária doméstica lá que o Mota citou, porque se você está numa região, a escola, é a mesma qualidade de ensino e de educação para todo mundo, e são dessas escolas públicas que saem grande parte dos alunos que vão para o MIT, para Harvard, para Stanford, etc., mudar o mundo, inventar coisas maravilhosas que vão revolucionar as nossas vidas. Então, a concepção do Estado americano é completamente diferente da concepção do Estado brasileiro, e quando a gente olha a reforma tributária, não é só uma questão de simplificação, é você aumentar o volume de atividade econômica, mas tendo um plano para o Brasil. Essa é a minha crítica. Se tivesse um caminhão de dinheiro hoje na mão da União, o que a União ia fazer? Fazer PAC para dar emprego agora que tem eleição ano que vem e garantir reeleição do Lula em 2026? Ora, isso não é pensar Brasil, isso é olhar para o próprio umbigo e deixar o povo achando que esse voo de galinha vai perdurar. Não vai perdurar, o PT é especialista nisso. Então, a falta de projeto, a falta de seriedade em coisas elementares da vida brasileira, a gente vê aqui em São Paulo, semáforo não funciona, Zé. O mundo sendo revolucionado pela inteligência artificial, pessoas deficientes físicas voltando a andar por causa da inteligência artificial. São Paulo não consegue ter semáforo que funciona, que é a prova d'água, chove e apaga. Coisas elementares, pelo amor de Deus. Vai lá, Mota. Beraldo, você sabe qual foi a coisa que mais me chamou a atenção, que assim me deixou chocado quando eu fui a primeira vez aos Estados Unidos? É as casas não terem muros. O sujeito mora numa casa e tem um gramadinho, e aí a casa do vizinho com outro gramadinho. Eu pensei, como é que alguém pode morar? Na época que eu fui, por volta de 1987, o Rio de Janeiro já estava se tornando um território da bandidagem. Não tem muro. Eu fiquei pensando, o que é que impede alguém de entrar na casa do sujeito e roubar, ou matar, ou fazer qualquer coisa, né? E a resposta você deu aí. É a altíssima probabilidade dele ser pego e depois pagar por aquilo um preço muito alto. É isso aí. É, exatamente. E eu queria, inclusive, compartilhar aqui uma experiência, porque eu acho que no ano de 2008, viu, Mota, Beraldo e Zé, eu fui a Nova York e fui ciceroneado, conheci um brasileiro que já estava lá há bastante tempo, uma pessoa simples, humilde, muito bom de papo, mas uma pessoa que entrou de forma ilegal nos Estados Unidos, conseguiu avançar, conseguiu todas as licenças e começou a trabalhar em Nova York como servente de pedreiro. Progrediu, virou pedreiro, começou a trabalhar em uma empreiteira, depois saiu dessa empreiteira, abriu sua própria empreiteira. A empreiteira cresceu tanto que ele começou a disputar as licitações da Prefeitura de Nova York. E a empreiteira desse brasileiro simples, que entrou de forma ilegal, conseguiu ganhar várias licitações da Prefeitura de Nova York. E por muitos anos ele fazia as calçadas do Central Park, que é um parque muito conhecido em Nova York. Ele se chama Roberto Trevisan. Estive com ele em 2008 e eu perguntei, Trevisan, qual é o segredo dos Estados Unidos, hein? Por que você deu tão certo? Ele falou, sabe qual é que é o segredo? Aqui você trabalha, você empreende e você consegue ganhar dinheiro. O governo não toma o seu dinheiro. Eu falei, olha, parabéns por essa história, viu? Daniel, só o último comentário, eu prometo que eu vou, porque esse assunto é muito bom e esse seu exemplo é muito, muito bom. Eu sempre falo sobre isso quando eu ouço de pessoas aquela postura pessimista
de dizer o brasileiro não vai dar certo nunca, o Brasil não vai dar certo nunca por causa do brasileiro, por causa da cultura do brasileiro, porque o brasileiro é malandro. E aí eu conto a minha experiência. A maioria dos brasileiros que eu conheci, que foram daqui para os Estados Unidos, tiveram histórias de sucesso. No mínimo, eles conseguiram comprar a sua casa própria, ter os seus carros, ter uma condição de vida boa, ter os filhos estudando em boas escolas. Isso é o mínimo. Vários deles têm história de sucesso igual que você contou.